Embora a gente costume separar apenas católicos de protestantes, vocês sabiam que também existem subdivisões entre os católicos? Bem, os protestantes têm as suas divisões mais numerosas, mas os católicos também se dividem entre católicos apostólicos romanos e católicos ortodoxos. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Falaremos sobre a Contra-Reforma, isto é, a maneira com que a Igreja Católica reagiu aos protestantes, tidos popularmente por evangélicos. Embora o Evangelho também compreenda aos católicos, pois acreditam no Evangelho anunciado por Jesus. Mas entendemos que popularmente o protestantismo também é conhecido como religião evangélica, ou simplesmente seus praticantes se chamam evangélicos. Faremos também uma diferenciação sobre os principais pontos que separam os católicos dos protestantes. Ou seja, nós vamos falar em como eles pensam o cristianismo. Esse cristianismo que é de um Deus só, mas compreendendo a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo tem duas religiões que acreditam no mesmo Deus, Trindade, mas que tem Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos lá? Fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana, sejam bem-vindos, fica ligado aí. Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Vôlei. Pra quem quiser, é só acessar. Uou! De cara, nós podemos dizer que a Contra-Reforma traz no seu nome já uma identidade do que significa, ou seja, uma retaliação à Reforma Protestante de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII na Inglaterra. Com a Reforma Protestante se espalhando por toda a Europa, a Igreja perdia muito da sua influência. Era necessária a Igreja reagir, senão ela ia perder todos os seus fiéis. E aquela força que existia na Idade Média ia só descendo por água abaixo. A Contra-Reforma Católica moralizou as práticas do clero. Inclusive, uma grande crítica que era feita pelos protestantes, que eram as vendas de indulgências. Professor, o que é indulgência? A indulgência é uma espécie de perdão, cedido pela igreja e pago pelo pecador. Foi muito criticada porque somente quem tem dinheiro podia ter perdão pelos seus pecados. Ou seja, somente quem tinha dinheiro tinha os perdões absolvidos e a sua passagem para o céu garantida. Essa era uma das principais críticas a essa venda. Então a igreja pensou, isso não vai ser bom a gente manter, vamos cortar. Tivemos o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563. O Papa Paulo III reuniu os bispos católicos e decidiu fazer uma modificação naquela trajetória eclesiástica até então. Ou seja, era mexer com as velhas ordens cristãs católicas. Então as principais ordens tomadas no Concílio de Trento foram proibição da venda de indulgências, criação de seminários para a formação do clero, censura de livros com o chamado Index, que proibia certas publicações que ofendiam a integridade da Igreja Católica. Restabelecimento da Inquisição, ou seja, aquele tribunal que matava hereges. Matou também muitas pessoas sob acusação de bruxaria. Manutenção dos dogmas católicos, proibição da livre interpretação da Bíblia. Veja que essa era uma das questões da Reforma Protestante, a livre interpretação da Bíblia. Com essa proibição, os católicos restringiam a palavra a somente o clero. Por fim, a reafirmação da autoridade papal, ou seja, ele se tornaria infalível. Juntamente com a Contra-Reforma Católica, foi fundada a Companhia de Jesus. Essa mesmo, de Inácio de Loyola, que veio aqui pro Brasil também. O objetivo era o quê?
expandir o cristianismo, aumentar as fronteiras cristãs. Dessa vez, de uma forma diferente. Com a criação em 1534 da Companhia de Jesus, esse grupo formado por jesuítas fundaram as chamadas missões ou reduções, ou seja, eram locais que se ensinava o cristianismo, se catequizava, se evangelizava o nativo. Nesse caso, quem sofreu essa aculturação foi o povo indígena brasileiro, juntamente com o negro africano, que foi trazido em seu modo de escravidão, isto é, forçado a trabalhar. Dos cristãos que existem no mundo, a metade deles são católicos. 40% são cristãos protestantes, dividindo entre seus grupos, e 10% são católicos ortodoxos, também divididos nos grupos que nós citamos. As principais diferenças entre os católicos e os protestantes são essas. Primeiro, em relação ao paraíso. Para os católicos, a salvação se dá diante das obras que nós realizamos na vida. Para os protestantes, a salvação está na fé. Por isso, é preciso aceitar Jesus para ter um lugar no paraíso. Em relação ao dinheiro, os católicos condenam o lucro. A riqueza, para eles, afasta o homem de Deus e do paraíso. Para os protestantes, a prosperidade é um sinal da salvação, ou seja, é um sinal de que você está predestinado a ter uma vida eterna no paraíso. A doutrina católica, além da Bíblia, aceita algumas interpretações de teólogos que refletem a questão cultural de acordo com a Bíblia. Já os protestantes acreditam que somente a Bíblia é a fonte do ensinamento sobre o caminho que se deve andar. Em relação a Maria, mãe de Jesus, os católicos acreditam na santidade de Maria, a mãe de Jesus, ou seja, a mãe do Deus. Já os protestantes recusam essa santidade de Maria e sua ascensão para os céus. Em relação às imagens, os católicos acreditam numa representação sagrada dessas imagens, como representações dos santos. Já os protestantes rejeitam qualquer tipo de santidade ligada à imagem. Os católicos acreditam que o sacerdócio cristão só pode ser exercido por homens com o voto de celibato. Ou seja, ele não pode se casar nem ter relação com nenhuma mulher. Muito menos com o homem, né? Vale dizer. Já em relação aos protestantes, muitas vezes as mulheres também exercem a função de sacerdócio. Então isso não fica restrito somente ao poder masculino. Apesar que hoje em dia os católicos também têm cedido em algumas questões relacionadas à ocupação da mulher nos cargos da igreja. Mas a discussão ainda é muito superficial. Sobre a liderança, para os católicos, o Papa é infalível, é o sucessor de São Pedro. Já os protestantes recusam essa infalibilidade do Papa e mantêm seus grupos bem dispersos, bem descentralizados, apenas na figura do líder pastor, que também tem limitações. Enfim, sobre a interpretação, para os católicos, somente os bispos, os padres, enfim, o clero tem a capacidade de interpretar os textos sagrados e explicar para os fiéis a intencionalidade do texto, assim como toda a história que envolve aquele contexto. Já para os protestantes, essa interpretação é livre, cabe a cada um. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.